desenvolvimento da criança. Vamos lá falar de direito do consumidor. Você foi roubado e aí perdeu um cheque. O que você vai fazer, hein? Quer bloquear um cheque, uma folha de cheque e não sabe como agir. Então fique de olho nas dicas hoje do Bruno Burgarelli. Vem pra cá, doutor Bruno. Tudo bem? Apesar de hoje a gente estar usando muito dinheiro de plástico, cartão de crédito, o cheque ainda é bem usual, principalmente nas compras maiores, né? Nas compras maiores e também em cidades mais do interior do estado, a gente percebe isso. E se você também faz uma pesquisa em camadas mais idosas da população, também o cheque é mais usual do que o cartão. As pessoas de terceira idade ainda têm muita resistência a operar o cartão de crédito ou de débito, até mesmo o caixa eletrônico. Então, o cheque acaba sendo extremamente utilizado. Agora, Bianca, com um detalhe muito importante, que muita gente acha que cheque é sinônimo de dinheiro, ou seja, todo mundo é obrigado a aceitar um cheque. Não é obrigado a aceitar cheque. Não. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro, que o fornecedor está obrigado a realizar relações de consumo mediante pronto pagamento. O que é o pronto pagamento? O pagamento em dinheiro. Precisa avisar que aquela plaquinha, esse estabelecimento não aceita cheques? Termos legais não tem a necessidade, mas eu sempre oriento as pessoas que deixem informado claramente ao consumidor que não aceita cheque, não aceita cartão e assim por diante, para evitar transtorno. Por que você não pode fazer dessa forma? Tem umas perguntas que chegaram por e-mail. Então, primeira pergunta: fui roubado, perdi vários cheques, posso sustar o cheque no banco? Caio Vasconcelos, bairro Funcionários. Sem dúvida que pode e deve sustar. Agora, sempre lembrando que já esse ano está valendo uma resolução do Banco Central que proíbe a sustação de cheques sem ter um embasamento concreto, principalmente em relação a boletim de ocorrência. Então, se você foi furtado, roubado, perdeu o talão, faça um boletim de ocorrência. Bom, e para isso você precisa de testemunha? Basta eu ir a uma delegacia e falar fui roubado, isso? Não tem necessidade de testemunha, porque em alguns casos você realmente não vai ter como apurar essa testemunha. Por exemplo, você foi furtado, você está num ônibus, alguém abriu sua bolsa e retirou, você vai perceber só 3, 4 horas depois. Então, com algo que se fala de testemunha, então é narrar o fato, fazer o boletim de ocorrência e lá registrar. Agora, sempre pressupondo a boa-fé do consumidor. Então, obviamente, você não pode mentir, porque se bater lá o cheque e ver que a assinatura é sua, e se mentiu para poder sair de um crédito, obviamente você vai ser punido por isso. Eu desisti da compra, tinha dado um cheque, resolvi, fui lá, assustei. Não pode. Não pode, não deve, não é razoável, não é aceitável. O mais importante, você, consumidor, pense bem, bota na ponta do lápis, será que eu tenho dinheiro para comprar aquilo? Não vai dando cheque por aí não, nem outro tipo de situação. Faça tudo com o pé no chão para não ter problema com ninguém. A loja entrou com cheque antes da data prevista. Quais são os meus direitos? Fábia Torres de Sabará. Vamos falar um pouquinho disso. A questão do cheque pré-datado. Não é bem pré, é pós-datado, você põe uma data posterior. Algumas coisas. Primeiro, se eu for pela lei, não existe o pré-datado. Mas já a lei não prevê a existência de cheque pré-datado. O cheque se assinou, ele é dinheiro. É uma ordem de pagamento à vista. Só que a Justiça brasileira, há muito tempo, já tem afirmado que é um acordo comercial que faz o consumidor com o fornecedor. Ou seja, se entrar antes da data prevista, pode gerar prejuízo ao consumidor e, se gerar prejuízo comprovado, gera o direito do consumidor de exigir dano moral e material conforme o caso. Gerar, por exemplo, o cheque está sem fundo, a pessoa estava prevendo que a partir do dia tal o dinheiro estaria na conta e não estará antes. Não só o sem fundo, você imagina o seguinte, você deu um cheque com previsão de entrada daqui a um mês, entrou, tinha até fundo, só que o dinheiro já estava reservado para pagar uma outra conta. Então, todas essas situações, claro, tem que ser passivo de comprovação, mas podem gerar o dano. Agora, é importante que o consumidor coloque no cheque o bom para. Não fica confiando nesse chorãozinho da loja, não. Chora tanto que descola. Então, é melhor colocar por escrito embaixo, assim, bom para o dia e tal. Exatamente. Ok. Recebi um cheque sem fundos, o que eu posso fazer para conseguir reaver meu dinheiro? Cíntia Souza, da Pampulha. Olha, você recuperar o crédito no cheque sempre é uma coisa complicada. Rezar, né, Bruno? Porque muitas vezes o cheque ele é de pequeno valor, então o custo que vai ter com um advogado, uma empresa de cobrança, às vezes não compensa. Se o cheque for maior, o que a gente pode fazer? Olha, em qualquer hipótese, ele menor ou maior, ele pode ser protestado, um cartório de protesto do seu município, bem como ele pode ser executado judicialmente, lembrando aí que tem um prazo máximo de 7 meses para esse procedimento. Claro que você pode também discutir eventuais juros e correção monetária em relação àquele valor que está sendo cobrado. Mas para executar judicialmente você tem que contratar um advogado, isso, entrar com uma ação, quer dizer, é por isso que vale a pena só se for um cheque de alto valor. Ou então você lembrar que você não tem a obrigação de aceitar cheque.
Então você começar a operar mais com dinheiro e cartão, que muitos estabelecimentos aqui na capital e também no interior de Minas Gerais têm feito. Mas tem também os serviços de proteção ao consumidor, que são dirigentes lojistas, tal, que você pode entrar no cadastro e verificar se aquele cliente é inadimplente ou não. O fornecedor tem o direito aí, tem vários cadastros, os mais famosos, né, o SPC, o Serasa, que cria uma proteção sobre esse fornecedor. Então veja só que interessante, a gente está indo para as duas pontas. O que é o consumidor, o que é o fornecedor, o que é bacana, porque a defesa do consumidor ela serve para equilibrar a relação e não simplesmente para dar força para um lado ou outro. É verdade que eu só posso sustar um cheque depois de fazer um boletim de ocorrência? Silvana Caetano Santamé. Na nova realidade da resolução do Banco Central, sim. Isso é fundamental que você faça esse boletim de ocorrência exatamente para se proteger e evitar fraudes contra o fornecedor, que muitas vezes ocorrem no mercado. Se meu cheque não tiver fundos, em quanto tempo ele vai para o cartório de protestos Joaquim André Campos, do bairro Jardim América? Na verdade, tem esse prazo aí de 7 meses para fazer Em 7 meses o que? É o trâmite? Demora 7 meses? Não, você tem até 7 meses para cobrar aquele cheque. Agora, e é bom a gente falar sobre isso. Muitas vezes um consumidor recebe uma cobrança de um cartório ou de qualquer outra empresa sobre um cheque que ele deu sem fundos. E engraçado, o cara recebe assim, ele devia R$200, aí pagando 20 está resolvido. Desconfie desse tipo de situação, porque muitas vezes, às vezes até a dívida realmente existe, mas o cheque pode estar prescrito. Então é fundamental que o consumidor, antes de pagar qualquer dívida, de qualquer natureza, consulte um órgão de defesa do consumidor. O cheque prescreve quando? Em 7 meses. Ele não vale mais depois de 7 meses? Não vale. Ele poderia até ter um tipo de ação, que é a ação monitória, que você pode, vamos dizer assim, resgatar, ressurgir com esse cheque. Mas é um procedimento um pouco mais delicado. Agora, eu vou aproveitar, Bianca, até para fazer uma situação de denúncia. Há vários cartórios do país, aí não estou falando de Belo Horizonte não, que recebem cheques prescritos e vão reaver, notificando em cima desse consumidor. Há várias denúncias, inclusive, nos juizados aqui de Belo Horizonte. Não pode acontecer, só que a pessoa, eu prefiro pagar R$50 do que ficar discutindo judicialmente. Então tem que denunciar os órgãos de defesa do consumidor, porque isso, a gente percebe que tem uma situação mais grave por trás disso. Então já tem juízes, já tem promotores, órgãos de defesa do consumidor, estão de olho na situação, tem que denunciar para que a gente possa fazer um acabo de proteção sobre esse consumidor. Ok, Bruno, quem quiser conversar com você, quem quiser sugerir temas, entre no site da gente, www.band.com.br/mg, daí tem um Fale Conosco, ou no nosso Twitter, @tudodeBomBH, para você enviar sua sugestão, temas para o Bruno comentar aqui no programa. Quem quiser falar diretamente com você, pode através do site. Pode ser no site, que tem nosso contato, que é o www.burgarelli.com.br, ou pode nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Twitter e assim por diante. No Tudo de Bom também, que ele Com certeza. Muito obrigado pela semana. Bom,